Meus queridos irmãos e irmãs, domingo, dia 6 de março de 2022, e desde aqui a nossa casa de oração, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, para uma singela palavra, no capítulo de número 22, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo, desde o versículo de número 6 e até o 21, e eu creio que nós podemos nos colocar de pé um instantezinho, se você pode fazer isso, para que nós possamos ler juntos a palavra do Senhor. Diz assim, Apocalipse 22, a partir do versículo 6. Então o anjo disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro, adore somente a Deus. Em seguida disse: não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro: se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro, e se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro da profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Deus, nosso amado Pai, obrigado por essa bendita porção da Tua palavra, fechando as Escrituras Sagradas, e nós nos consagramos aqui agora para ouvirmos a palavra que o Senhor tem para a gente. Por Seu Espírito, faça isto, usa este mensageiro, para que a mensagem seja significativa para os corações que também agora a ela querem dar atenção. Oramos agradecidos no santo nome de Jesus, como igreja declaramos: amém, amém e amém. Quem não sentar-se, por favor. Você que está em casa, toda a sua atenção da mesma forma. A gente tem experimentado, né? Desde algum tempo, com todos os movimentos de rumores de guerra, de pandemia. Então a gente percebe que há um afunilamento histórico acontecendo e que aponta, não é, para a consumação das coisas no projeto que Deus tem em favor da humanidade. Então, você que está aqui, você que está em casa, você que está escutando, inclusive pela primeira vez, uma declaração como essa, que bom que você parou para ouvir. Só guarde isso no seu coração. Deus, Ele tem um plano que está em plena execução,
ele no comando absoluto e, a seu tempo, o plano de Deus de nos restaurar plenamente a sua imagem e semelhança e completar esta obra libertadora, redentora, fique tranquilo, isso vai sim acontecer e isso tudo está em andamento. Por isso que o epílogo do livro do Apocalipse é tão importante para a gente. É por isso que nesse último momento, o Espírito de Deus, não é? Trabalhando na vida de João, que recebe aquela visitação do próprio Senhor na ilha de Pátimos, e que, portanto, nessa experiência tão significativa para a sua vida, vai dizer para a gente, lembrando por que é que tudo que está escrito nos 21 capítulos que ficaram para trás é importante. É por isso que esse versículo de número 6 vai dizer para a gente que toda a profecia declarada até então, ou seja, toda a palavra que da parte de Deus está registrada neste livro é autêntica. Que as pessoas, a qualquer tempo, precisam parar para dar atenção. Vai, portanto, também assegurar para todo mundo que parar para ouvir que a volta de Jesus é certa. A volta do Senhor é certa. Isso é base da nossa fé também. E precisa ser levado em conta por todo mundo que parar um pouquinho para dar atenção e dizer o que é que Deus tem para me dizer. Deus tem muita coisa para dizer, mas uma coisa que o livro do Apocalipse está dizendo e que no seu momento final está reafirmando é de que Jesus vem aí. Guarde isso, não se esqueça disso e se organize na sua vida para viver em função disso. E aqui eu já faço uma pequena pausa para dizer o seguinte: a vida comum da gente, quando a gente se resolve, por exemplo, tenho planos, e para eu realizar esses planos eu tenho que... Mas você nunca se esqueça de que esses planos, eles são periféricos. Eles são apenas ferramentas que você estabeleceu na sua vida para alcançar os seus objetivos. Mas não se esqueça de que há um alvo maior que já está estabelecido por Deus para a sua vida. E isso deveria vir antes. E isso deveria ser o chão em que você pisa para qualquer outro plano que você faça, daquilo que você pretende. Planejamento é importante para tudo na vida, mas princípios, valores e convicções de fé são por onde aqueles que, num compromisso com Deus, se dizem, vírgula, devem, portanto, organizar a sua vida. Então, aqui está o Apocalipse dizendo, porque a gente vai deixar para prestar atenção naquilo que é próprio do reino, daquilo que é próprio de Deus, no tempo que a gente disser assim, é esse o tempo que eu tenho, é o resto do bagaço que sobrou de mim, onde eu vou aqui me aplicar um pouquinho para dizer assim, pelo menos eu já fiz a minha oração. Eu não estou engajado, mas fique tranquilo, porque eu estou com as minhas orações. E Jesus está morando no meu coração. Olha que bonito. Né? Mas de engajamento, assim, com aquilo que é próprio do reino, preste atenção. A palavra de Deus está registrada para você prestar atenção. Viu? Então, exatamente porque aqui também está escrito que está escrito, é o motivo desse epílogo, desse momento final do livro, para que nós possamos guardar as palavras. E para guardar as palavras, você tem que estar dedicado a isso. Tá? Então, por exemplo, quando você está aqui na celebração, desde casa, mas engajado nisso, você está no pequeno grupo, você se dedica, por exemplo, a aprender a palavra de Deus, na proposta mínima que a gente deu para você ser igreja com a gente.
porque você está preocupado em saber da parte de Deus o que você precisa para organizar a sua vida. Então, é só para dizer assim, eu tenho na minha cabeça contextos de vocês, alguns muito recentes, de conversas recentes, e daquilo que a gente vai vendo. Então, não estou pensando em ninguém, mas estou dizendo para todos nós que nós precisamos dar atenção. Por quê? Porque tem uma expectativa, quando Jesus, não é, diz assim, versículo 7, vejam, eu venho em breve, é para gerar uma expectativa na gente. E essa expectativa é para dizer o seguinte, como é que a gente tem que viver? Diz o texto, versículo 7, felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registradas neste livro. Então, o que é o Apocalipse, gente? Basicamente, que aqui eu tenho que entrar e sair em coisa de 30 segundos. O Apocalipse denuncia um estado de coisas na nossa vida. Existe um conflito permanente entre Cristo e o anticristo. Mas não personifique o anticristo dizendo assim, é o cara que agora decidiu guerrear. O anticristo é um espírito que está na sociedade para dizer para você assim, larga a mão de seguir Jesus e faz do seu jeito. Faz do jeito que hoje a sociedade definiu é politicamente correta. A palavra de Deus não está com nada. Cristo não sabe de nada. Nós é que sabemos, nós é que podemos, nós é que somos gente nesse mundo, é que decidimos como é que nós vivemos nesse mundo e ponto. Larga a mão de ser trouxa, larga a mão de ser crente, larga a mão de perder tempo com essas coisas, larga a mão de prestar atenção no que o pastor, que só quer o seu dinheiro, larga a mão disso, seu trouxa. Esse é o espírito do anticristo, presente em todos os tempos e em todas as épocas. O Apocalipse vai falar dessa batalha, vai falar dessa luta, especificamente, naqueles dias, não é? O espírito do anticristo está personificado também no Império Romano. Então é por isso que você vê cenários de perseguição, né? É por isso que você vê cenários de tribulação. Então é por isso que o Apocalipse vai convidar a gente sempre a 3 movimentos. A nós termos paciência na tribulação, a nós termos perseverança na perseguição e a nós vivermos com lealdade e em lealdade a Jesus em todo o tempo, em qualquer momento da nossa vida. Mas para isso precisa de substância. Presta atenção você que está aqui, presta atenção em você que está em casa. Deus não está brincando com a gente. Jesus vem aí. Cuidado para não ficar de fora daquilo que Deus está dizendo. Eu gostaria que você estivesse dentro. Ei, acorde, desperte. Então, se você não vive na expectativa de que Jesus vai voltar, porque tudo que a gente faz, tem horas que eu estou fazendo algumas coisas, que eu falo assim, por que eu estou fazendo isso mesmo? Ah, lembrei, eu estou fazendo isso, porque isso que eu estou fazendo vai, de alguma forma, abraçar pessoas, agraciar pessoas que vão poder ouvir a palavra de Deus, que vão poder se organizar na vida a partir de um relacionamento com Deus e que vão morar no céu comigo. Porque não vai ter graça se eu for sozinho. E aí, como se eu tomasse um energético assim, eu falasse assim, eu aguento mais 1 hora, eu aguento mais 2 horas, eu vou para cima, porque o que eu estou fazendo eu sei que é significativo com a minha vida, seja onde eu estiver, ao lado de quem eu estiver, seja qual for a tarefa, mas porque eu sei que Jesus vem. É a consciência que eu tenho que Jesus vem, que não me deixa parar, que não me deixa vacilar, que não me deixa... Você entendeu? Que eu quero dizer que às vezes eu paro para pensar como você pensa mesmo, mas tempo está passando, como é que é esse negócio? Jesus vem, Jesus vem. Se não vier enquanto eu estiver vivo, pouco importa, ele virá. Entendeu? E se eu não estiver vivo, eu vou estar na glória antes com ele, desfrutando da sua presença, aguardando o momento da ressurreição. Mas ele virá. Então a gente precisa viver nessa expectativa e
de maneira leal. Por que o Apocalipse foi escrito, gente? O Apocalipse não foi escrito para se matar a curiosidade de algumas pessoas que falam, viu, o que o Apocalipse fala? O pastor Edson quer vir dar uma aula para a gente aqui? O que fala mesmo das coisas que vão acontecer? Ele já deu um curso para a gente aqui, propondo um caminho, fazendo uma leitura. Mas o Apocalipse não foi escrito para matar a curiosidade de ninguém, de previsões do que vai acontecer. O Apocalipse ele foi escrito porque não tem a ver com o futuro. O Apocalipse tem a ver com o presente de quem é a igreja hoje, para falar assim, ei, acorda! Para que a igreja em todos os tempos, desde quando Jesus pisou essa terra, até o momento que Jesus for voltar, para que essa igreja que vive neste tempo chamado últimos dias, para que essa igreja seja uma igreja ligada, conectada com o céu, independentemente do que os homens estejam dizendo deva ser a nossa vida aqui na terra. A gente vive ao lado deles, mas anunciando o reino e apontando para Jesus, e não o contrário. Então, o Apocalipse ele é escrito para que nós possamos viver dentro da vontade de Deus, enquanto essa luta entre o espírito do anticristo, que aparece num governo, que aparece em governos, que aparece nos valores, que aparece nas ideologias, que aparece em tudo que é coisa que a gente, como gente nesse mundo, pecadores que somos e tendenciosos a vivermos sem Deus, que nós criamos. Mas ali está o Senhor Jesus, falando por sua palavra, na força do seu Espírito, e contando com a sua igreja viva, dinâmica, desperta, reunindo-se na igreja, reunindo-se nos pequenos grupos, evangelizando em todo o tempo e anunciando, Jesus virá. Uma igreja leal. E aí é por isso que o selo, não é? Diz aí o versículo 10, não lacre com selo as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. O que é que está sendo dito aqui? As pessoas ainda têm tempo para ouvir. As pessoas ainda têm direito à acessibilidade. Acesso à palavra de Deus. Acesso à palavra de Deus. E as pessoas que têm acesso à palavra de Deus, elas poderão se posicionar do lado de dois tipos de gente. O tipo de gente que fala aqui, quem é mau, continue a praticar a maldade, né? Quem é impuro, continue a ser impuro, e quem é justo, continue a viver de forma justa, versículo de número 11, que o santo continue a ser santo, porque tem duas maneiras de ser gente nesse mundo, mas as pessoas têm o direito de ouvir a palavra e de se posicionar como querem viver. Tem gente que já esteve do lado dos justos, hoje está do outro lado, não é que não sabe, é que tomou uma decisão, e no momento a decisão dessas pessoas é estar lá. E a gente segue pregando a palavra, e a gente segue amando essas pessoas, e a gente segue orando por essas pessoas, e a gente segue disponível dessas pessoas para ajudar, viu? Vão voltar? Vão voltar para os braços do Pai? Vão voltar para o seio da igreja? Vão voltar para a comunidade da fé? Vão voltar. Tiago termina a sua carta, Roberley, dizendo o seguinte, que tem gente que se desvia da verdade. E que se alguém vai lá e ajuda essa pessoa que se desviou da verdade a voltar para o caminho, impede que uma multidão de pecados ainda venham à tona. Por quê? Porque essa pessoa está num caminho em que uma multidão de pecados é o que vai encher o seu caminhãozinho. Então a gente ajuda essa pessoa a descarregar essa bagagem, falar assim, ó, vai fazer a viagem mais soltinho. Que esse negócio de carga pesada é um negócio complicado para dirigir, não é, Roberley? Tem que ter mais cuidado, né? Risco. Então, gente, nós precisamos prestar atenção, não é? De que aqui a palavra de Deus está nos dizendo. Eu venho em breve. Vou trazer versículo 12, recompensa, para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Do que está falando isso, Vitor? Está falando o seguinte, que Jesus é um justo juiz. Justo juiz. Ou o que a gente espera de Deus? A não ser justiça, não é? Então vamos ficar ligados. E Ele é aquele que nunca muda, o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Então quem que ganha? Aqueles que quiserem lavar as suas vestes, versículo 14.
aqueles que querem ficar limpo. Acordei hoje, primeira coisa, tomar um banhão, com esse calor. Mas só para ilustrar. A gente precisa de limpeza, de asseio. A gente precisa de retidão. A gente precisa lavar as nossas vestes. A gente precisa. Por quê? Porque é só nessa condição que a gente tem acesso ao que está sendo preparado para a gente. Diz aí, olha, versículo 14, será permitido entrar pelas portas da cidade, comer do fruto da árvore da vida. Mas daí tem uma lista aí que você acompanha, versículo 15, a gente já leu, não vou repetir, diz que tem gente que vai ficar de fora. Isso é triste. Por favor, nunca se sinta bem achando assim, que bom que eu vou entrar, e esses que vão ficar do lado de fora vão receber o que merecem. Por favor, que bom se não precisasse ter isso. Que bom se não tivesse ninguém que ia ficar de fora. Mas, gente, chore por isso, clame por isso, sofra por isso, porque tem gente que vai ficar de fora. Conhece alguém? Você tem chorado por alguém que na sua escolha parece denunciar que está escolhendo ficar de fora. Nós não somos o juiz, que bom. Que bom que não é a nossa peneira. A peneira do céu é uma, a peneira na nossa mão é outra. Portanto, cuidado. Cuidado com o uso da sua peneira. Deixa a peneira na mão do Senhor. A nossa justiça é um trapo de imundícia, diz assim o profeta. Vou encontrar uma outra maneira de dizer isso ainda. Mas vai ter gente que vai ficar de fora. Não fique de fora. Diga para quem está ao seu lado, não fique de fora. Não vacile a ponto de ficar de fora. E ore por aqueles que aparentemente estão se posicionando do lado de quem, numa condição de quem vai ficar de fora. Deus não está brincando. Ele está revelado. E Ele, portanto, precisa fazer esse convite para a gente, não é? Vem, versículo 17, que todo aquele que ouve possa vir, quem tiver sede, venha. É um convite, olha Jesus convidando você que precisa retomar com força nesse compromisso, convidando você que está escutando aqui, ou quando você estiver escutando, de repente você começou a escutar, falou assim, deixa eu ver o que esse cara está falando, chegou aqui, você está aí ainda escutando, presta atenção, o texto está dizendo, vem, o Espírito e a noiva dizem, vem, que todo aquele que ouve, diga, versículo 17, vem, quem tiver sede, venha, quem quiser beba, de graça, da água, da vida, vem. Um Deus que convida, um Deus que por seu Espírito, missionária Marcela, se une à noiva de Cristo, que é a igreja, para dizer para todas as gentes assim, vem. Quem é que está dizendo aqui? O Espírito Santo. E quem é que junto com o Espírito Santo está dizendo para todas as pessoas, vem? A noiva. Quem é a noiva? É a igreja. Percebeu o nosso papel? O Espírito e a noiva dizem, vem. É convite para todas as gentes. Vem e beba. Então, meus amados, por conta dessa oportunidade que é dada, nós precisamos perceber que o Senhor é zeloso com aquilo que Ele está dizendo. Por isso que solenemente, versículo 18, ele vai dizer assim, o que tem que ser dito, que seja dito da maneira como foi revelado. É o nosso compromisso com a palavra de Deus. Versículos aqui de 18 até o 19. Cuidado de Deus, um zelo de Deus pela sua palavra. E aqui é claro, né? É um registro específico dos termos do livro do Apocalipse, mas ainda assim, da mesma forma, importante, para mostrar que o nosso Deus é zeloso com aquilo que Ele se dispõe a falar para a gente. Mas, para encerrar, né? Conforme eu me organizei aqui, não gastar mais do que 30 minutinhos, Ele vai dar agora. Então, nós precisamos ser esse povo que, de fato, tem essa declaração que flui das nossas entranhas, porque isso move a nossa vida, que é essa declaração do versículo 20. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz,
Sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. Essa expressãozinha, vem, Senhor Jesus, é aquela expressãozinha que a gente comenta aqui depois da Santa Ceia. Maranata, que é uma expressão do aramaico. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Você já se pegou pensando, ou dizendo assim, Jesus, dá uma esperadinha. Tem umas coisinhas que eu queria fazer antes do Senhor voltar. Dá uma esperadinha, porque a gente faz essas coisas assim. A gente fala essas coisas com Deus. Se a gente não fala, a gente pensa. Assim, a gente meio que se organiza na vida, a gente projeta uma vida, porque a gente quer primeiro. E assim é a vida, a dinâmica da vida. A gente precisa de ter sonho, a gente precisa de ter projeto, a gente precisa de... Mas, meu amado, precisa pulsar na gente esse desejo pelo nosso encontro com o Senhor. Esse tempo pertence a Ele. Parece que as coisas estão se afunilando. Você tem essa impressão? Que as coisas estão se afunilando? Sim ou não, gente? Que as coisas estão se afunilando? Então a gente precisa ter esse clamor na nossa alma. Se isso não acontece com você, não é? Isso denuncia que você é uma pessoa que, como gente, tem uma normalidade daquilo que é próprio dessa tensão entre a vida nossa e a proposta de Deus para a vida da gente. Mas isso denuncia que a gente precisa, de fato, regar o nosso coração na presença de Deus com a sua palavra, que a gente precisa, de fato, arregaçar as mangas e servir como igreja com tudo que a gente pode, para a gente poder ir ao encontro das pessoas, porque senão você vai se ocupar só com aquilo que é periférico. Você vai se ocupar só com aquilo que você chama de estrutura da sua vida. E quando você se ocupa só com aquilo que você chama de estrutura da sua vida, por favor, me escute isso. É como se dependesse de você e não de Deus. Muitas das vezes vai ser assim. Eu não posso reduzir a isso aqui. É que às vezes a gente não consegue explicar tudo que a gente gostaria de dizer. Mas pelo menos eu acho que se você parar para pensar um pouquinho e você fizer a sua própria análise, você vai, né? Tem como a gente também se ocupar assim numa atividade desenfreada, até das coisas que a gente fala assim, que é coisa da igreja, né? A esposa falou para mim esse dia, viu? Você não está ficando mais em casa. Quer dizer que está uma falta lá, né? De estar lá, aquela coisa, você está entendendo? E eu vou falar o que para ela? Não, mas eu estou aí, estou servindo a irmã. Entendeu? Tem que prestar atenção em tudo. Em tudo. Em tudo. Mas assim, a nossa vida, ela tem que estar apoiada nessa ideia. Cristo é o centro, o reino é o ambiente onde eu vivo, esse mundo ao lado das pessoas é onde eu convivo, e lá eu devo ser a luz, lá eu devo ser sal, e a este mundo eu vou servir, eu vou me organizar para isso, com todo o desafio que é levantar o sustento, com todo o desafio que é fazer tudo o que me é colocado para fazer. Mas eu tenho essa consciência, porque eu estou esperando o meu Senhor, e a minha declaração de fé é esta: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar, meus amados. Deus, nosso amado Pai, nós queremos te louvar e te bendizer hoje pela manhã, pela bênção de podermos aqui chegar e pensar essas coisas com a Bíblia aberta, declarando alguns princípios dessa palavra e estruturando as nossas vidas. Então, ajuda-nos a vivermos os nossos dias com muita consciência, que o teu Espírito seja uma goteira na nossa consciência e seja sempre o nosso ajudador, o nosso mestre, e nós possamos desfrutar do seu Espírito com tudo que nós podemos, com tudo que nós devemos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, e escuta a nossa oração, e o Senhor que conhece os corações, sabe das decisões, reconhece, ó Deus, tudo aquilo que está sendo colocado na tua presença por cada um, as limitações de cada um, os motivos de cada um.
O Senhor é quem sabe ouvir direito a voz do nosso coração. O Senhor é quem nos entende por inteiro. O Senhor é aquele que nos acolhe e nos ajuda, porque toda resposta de fé legítima, que vai de encontro àquilo que é a tua vontade, certamente receberá o seu respaldo e certamente o Senhor abençoará na vida e para a história. Então nós queremos assim te louvar e nós queremos te bendizer por este tempo, e assim o fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.